Essa aqui a gente chama de máquina de combate. Combate. Essa aqui é a mais antiga, porém ela é super resistente. Ela é um pouquinho mais barulhenta. A KM5 é uma evolução da KM2, mas eu não gosto muito dela. Assim, se fosse para te falar para comprar, eu não falaria da KM5. A KM10, ela é excelente. Várias pessoas que eu conheço que usam a KM10, ela é super resistente, muito boa de trabalhar. E tem a KM Cordless. O que é a KM Cordless? Ela é a junção da KM10 mais a Bravura. Lembra a Bravura? Aquela maquininha que eu sempre uso? Aquela preta, tem a roxinha. Então, ela é uma máquina de combate junto com uma máquina de acabamento. Ela tem duas máquinas em uma só. Ela é excelente e também ela é sem fio. Então, por que, Betânia, que eu preciso de uma máquina de... Para você iniciar seu trabalho, é legal que você tenha duas máquinas. Uma de combate. Aquela que eu te mostrei, minha, que você disse que não é profissional nem nada, Ela é de uso doméstico. Mas ela é meio no sentido... Mas para acabamento, ela não dá para combate. Vamos entender o que é combate e o que é acabamento. A máquina de combate, ela é para quando tem vários cachorros num dia, para um fluxo grande de cachorros. Por quê? Se você usar uma máquina de acabamento, como a Bravura, quando você tem um fluxo grande de cachorro, não aguenta. Ela queima. Ela não foi feita para isso. Ela não foi feita para passar em cachorro embolado, naqueles cachorros sujos. Ela é feita para acabamento, ou seja, o cachorro tem que estar com pelo limpo para você tosar, sem nós. Então, o ideal é você ter uma máquina de acabamento e uma máquina de combate. Todas essas máquinas aqui, elas vêm com uma lâmina. A lâmina 10, que é a mais usada. Você usa para fazer o bumbum, a barriguinha, a tosse higiênica em geral. Agora, eu vou ter que apagar isso aqui para a gente dar conta de combate. Relembrando, ela vem com uma lâmina 10, certo? Aí, a máquina de acabamento, a gente está aqui na UAU ainda, tá? Aí eu tenho a Bravura. A Bravura, ela vem com mais lâminas. Qual lâmina que a Bravura vem? Você lembra? Até tem que colocar aquela etiquetinha para elas ficarem olhando. Bravura tem aquela regulagem de 9, 10, 30... 9, 10, 15, 30 e 40. Agora vamos entender aqui. Quais as lâminas que eu posso usar para tosse higiênica? 9, 10 e 15. Pode.
Essas aqui eu poderia usar para fazer tosse higiênica. Se eu vou raspar um cachorro total, igual a Lindinha, que ela embolou, eu vou fazer uma tosa total nela. Qual lâmina que eu uso? Tosa total? É igual a Lindinha. 10. Só para você saber aonde que usa. 10 é na tosa Total. E se eu for fazer tricotomia num cachorro, que eu vou fazer raspar para fazer a cirurgia? Não, aí eu vou usar a 30 e a 40. Coisa mais. Aí nessas aqui eu vou usar a tricotomia. E se eu for fazer uma tosa bebê com adaptador? Tosa bebê com adaptador. Vai usar 10. Ó, presta atenção. Tosa bebê com adaptador. Qual que é a melhor? 30. Porque ela corta mais. Aí, se eu não tiver a 30, aí eu venho aqui para 15. E com adaptador? Com adaptador. Essa aqui, a 30 e a 40, eu só uso sem adaptador se eu for fazer uma tricotomia, que é aquela raspagem pré-cirurgia. Olha se ficou claro. Deixa eu anotar isso aqui, né? Raspagem pré-cirurgia. Qualquer outra tosa, você vai usar a lâmina. Se eu for usar, por exemplo, existe a tosa PET, mas isso aí seria bom. Eu nem vou falar sobre isso agora. Na aula de sinofilia eu falo, senão você vai embolar. Isso aqui você conseguiu entender? Sim. Então vamos lá. Peraí, deixa eu só anotar aqui. Tosa bebê. Tosa bebê, eu vou usar a 30 ou a 15. Entendeu? Vamos lá. A Andes, mostra para ela a Andes para mim. A Andes, ela é uma das máquinas mais usadas no pet shop. Aí agora é outra marca. Outra marca. Agora a gente vai para Andes. Ela é uma... Ah, essa é a que vem. 10. Essa é a que vem. A gente vai entender. Vem sempre com uma 10. Ela é uma das máquinas mais usadas no mercado. Porque normalmente quem compra é o dono do pet shop, não o tosador. Por quê? Um defeito dela é que ela é extremamente pesada. Mas o motor dela é super resistente. O que eu tenho que pensar nisso? Ela é uma máquina de combate. Ou seja, eu posso fazer vários cachorros com ela durante o dia. Mas eu tenho que entender também que o meu braço, como que eu vou trabalhar com movimento repetitivo com uma máquina pesada. Eu posso danificar o meu braço. Então aí você viu o peso dela. Depois, a hora que você for fazer a tosa, você vai ficar fazendo o mesmo movimento. Então eu tô falando assim, porque eu tive problema. Então assim, porque quando você começa a fazer o seu trabalho, você vai fazer tosa, não é para 1, 2 meses. São anos, eu tenho mais de 20 anos que eu trabalho com isso. Então você tem que pensar numa coisa a longo prazo. Quando você for comprar uma máquina, você tem que pensar assim, ela não vai durar um dia, um mês para você. Ela vai durar 5 anos. Então você tem que saber o que comprar. Por isso, quando você me perguntou alguma coisa comprar, eu te falei, é melhor você ver as aulas primeiro, para depois você comprar alguma coisa. Pra você não comprar errado. Vamos lá.
Agora, em relação a Andes e a UAU, você pode usar qualquer marca de lâmina. Por exemplo, na Andes, eu posso usar UAU, Oster, Andes. Eu posso usar qualquer uma que não vai danificar o motor da máquina. Tanto na Andes quanto na UAU. É melhor que você use a lâmina da mesma marca da máquina. Mas se não tiver, não tem problema. Não vai danificar o motor dessas duas marcas. Agora vamos falar da Oster. A Oster, se você estivesse passeando num shopping e fosse olhar a máquina, você compraria a Oster. De todas as marcas, ela é a mais bela, a mais bonita, a que mais chama a atenção. Ela é muito anatômica. Você olha para ela assim, você fala, ela é a máquina perfeita. Mas uma coisa dessa máquina, a gente tem que colocar para vocês chamar a atenção disso aqui. A Oster não aceita lâminas de outra marca. Você teria que usar só lâmina da Oster. Ou seja, aí você tem que pensar que igual o sábado, normalmente é um dia que está lotado. Aí se a sua lâmina cega, aí você liga lá para o fornecedor para ele entregar uma lâmina. Você vai lembrar de pedir Oster? Então você tem que ter muita certeza quando você for comprar. Você não pode comprar lâmina de outra marca. Mas é tão boa quanto? Ela é muito boa. Muito resistente, ela é excelente. O problema é esse, tá? Vamos lá. Use as lâminas da mesma marca, que é a própria máquina, porque pode desregular o motor. Mas depende da escolha da máquina. Então, se eu escolher UAU ou Andes, eu posso comprar qualquer lâmina. Não tem problema. O ideal, se você puder comprar da mesma marca, melhor. Mas a Oster eu não posso, tá? Quanto maior a numeração da lâmina, maior o corte do pelo. Geralmente as lâminas vêm com a sua milimetragem escrita para identificação do tamanho que o pelo terá no final. Por exemplo, eu tenho uma 30. Quanto que ela vai deixar de pelo para mim? 0,8 milímetros. Então vai ficar muito baixinho. Olha uma 5. Ela vai deixar 6,3 milímetros. Quanto maior a numeração da lâmina, mais pelo vai tirar. Tem uma frase aqui que você vai gostar de usá-la. E adaptador? Pede a Adi lá para mim, para vir dando que eu vou falar sobre adaptador. Adaptador, porque uma lâmina, você tem noção de quanto custa uma lâmina? Deve estar no mínimo assim uns R$250. Não é barato. Então imagina, eu vou ter vários clientes. Aí então eu teria que ter muitas opções de lâminas para fazer vários cortes diferentes, correto? Aí o que vai me salvar aqui? Os adaptadores. Porque uma caixa de adaptador, ela é o valor de uma lâmina. E eu posso fazer inúmeros cortes. então essa lâmina 30, Ela é importante. ela seria a mesma. Vai ficar debaixo, Di, mostra para ela como que coloca o adaptador aqui. Pode para iluminação, pode, né? Pode. Se não fosse o fato de já tão caro, poderia usar a lâmina 30. Poderia, mas eu vou te falar dos prós e dos contras. Você entender. Deixa ela te mostrar como que encaixa. E aí eu. A lâmina que vem, 10. Pode ser a 10, essa é a que vem. Essa é a que vem, que só muda aqui. Essa aí é a que tem 5 variações da bravura. Aí ela vai te mostrar a outra.
Aqui, o valor de uma lâmina é aproximadamente, vou colocar um valor aproximado, tá? Porque eu não sei o valor real. R$250. Uma lâmina. Uma caixa de adaptadores. É aproximadamente o mesmo valor. Dá uma variada assim, aproximado, tá? Então, com uma caixa, se eu tiver aqui uma lâmina, o que você teria que ter lá no seu início? Por exemplo, você fala, não, vou fazer o meu banho tosa, vou atender em casa, mas que lâminas que eu teria que ter? O ideal é você ter uma caixa de adaptadores, que nós vamos entender lá na tosa, uma lâmina 10, que é a que vem na máquina, então você não precisa de comprar outra, e uma lâmina 30. Sugiro também ter uma 15, porque caso der um pau lá com a 10, você tem a 15. Então, com essa lâmina 10 e a 15 aqui, eu posso fazer vários cortes diferentes e adaptações diferentes. Então, eu não fico só naquele número aqui. Então, aí agora a gente vai ver também por que é importante. Com a lâmina comum, essa lâmina comum, o que eu fico com medo? Igual assim, eu sempre sugiro para os alunos trabalhar primeiro com o adaptador. Por quê? Ele vai te dar mais segurança. O custo-benefício, porque ele é mais barato e ele não tem que afiar. E outra coisa, ele não esquenta. Não corre o risco de você queimar o cachorro. E ele não deixa a lâmina ficar seca? Ele ajuda a fazer com que a lâmina tenha uma vida útil maior. Ele não, mas para mim o mais importante é que ele não esquenta, aí você não vai correr o risco de queimar o cachorro e como ele não tem contato direto com a pele, a lâmina não tem contato direto com a pele, então ele não vai cortar o cachorro. Então você vai ter mais segurança para prender e para trabalhar. Certo? Deu para entender? Com o uso contínuo, a lâmina esquenta. A gente já viu isso. Então, aonde que nós devemos olhar se a lâmina está quente? No antebraço. Porque aqui a gente tem uma pele mais fina, daí a gente vai ter certeza se está quente ou fria. Deve-se esperar seu resfriamento para não causar queimaduras ou feridas na pele do animal. Aqui nós temos as lâminas de dezenas. Nós temos a lâmina 10, que ela deixa 1,5 milímetros, e temos a lâmina 15, que deixa 1,5. O resultado final das duas é muito parecido. Então, eu posso usar tanto a 10 quanto a 15 para fazer a tosa higiênica. Normalmente, para o aluno que é novinho, eu indico a 10. Por quê? Porque ela tira menos. O risco de corte é menor. Certo? Aqui nós temos as cirúrgicas, que é a 30 e a 40. Eu nunca devo, quando eu vou fazer uma tosa total, por exemplo, igual a gente fez na Lindinha, eu nunca devo usar essas lâminas cirúrgicas, porque elas cortam muito. Então, se eu vou fazer uma tosa total, eu vou usar o quê? A 10. Porque essas cirúrgicas aqui cortam até a alma. Porque ela é para fazer tricotomia. Certo? Então, a lâmina 30, o resultado final dela é 0,5 milímetros e a 40, 0,25 milímetros. Nossa, é quase
corta muito. Aqui nós temos as unidades abertas, a 3 de 3/4 e a lâmina 4. Dá uma olhadinha ali na lâmina 4. E vamos ver qual que é a diferença para aberta de fechada. Olha aqui. Essa é uma fechada. Mas você estava antes na 30 e na 40. Não, aí eu fui aqui, ó. Isso aqui é uma lâmina aberta. Os dentes dela são abertos. Ó, aberta. E aí eu vou te mostrar uma fechada. A lâmina aberta, a qualidade do acabamento final dela não é tão bom quanto a fechada. A lâmina fechada tem um acabamento melhor. Você teria que usar menos tesoura para você entender melhor. Aqui é 7F. Você apaga aqui para mim primeiro. Essa 7F, ela é uma lâmina muito usada também. Aí vamos ver quando que a gente usa essa lâmina 7F. Essa aqui, ó. O pelo fica um pouquinho, vou te falar, em Schnauzer, em West, em Cocker, normalmente a gente usa essa lâmina 7F. Ela é o mesmo tamanho correspondente. O ideal é fazer na faquinha. A gente tem a tosa PET e a tosa Show. Qual que é a diferença? A tosa Show, você ainda não conhece, você nunca fez curso de faquinha. A gente usa faquinha, o reiki, o Furminator, a pedra vulcânica, isso aqui a gente usa para fazer uma tosa Show. A gente vai fazer a tosa Show tudo com esse material. A gente não vai usar máquina. Agora, a tosa PET ou comercial, eu vou usar, por exemplo, vou te falar de um Cocker ou de um Schnauzer. Você já viu que tem o dorso, você deve ter visto na apostila, o dorso é raspado, bem baixinho? Então você vai usar lâmina 7F, ou eu posso fazer uma substituição com adaptador também. Eu não sei se eu já te mandei a tabela de adaptador. Aí eu posso usar a lâmina 30 mais adaptador de 3 milímetros, que é o vermelho. Mostra para ela aqui, Di. Isso aqui, ó, lâmina 30 mais adaptador de 3 milímetros é igual a 7FC. Vê se você consegue entender. Põe na bravura. Não, esse aí é o adaptador. Ele vem, sabe aqueles adaptador? Isso aí eu tô te dando uma opção de você. Lá no início eu te falei, você pode ter que comprar só essas lâminas. Por quê? Aqui eu vou fazer a jogada do adaptador, ó. A lâmina 30 mais adaptador de 3 milímetros é igual a essa lâmina que você teria que comprar. Entendeu? Conseguiu pegar? Então, esse aqui é o de 3 milímetros. Eu vou te mandar uma tabelinha que eu fiz, que são das combinações. O que com o que dá o que. Que são várias combinações. Agora, essa aqui é uma das mais usadas, ó. Tá? Então vamos lá. Essa aqui são lâminas fracionárias. Hoje a gente não usa muito essas lâminas. Por quê? A gente já tem as máquinas de acabamento, tem as maquininhas. Então isso aqui, antigamente a gente usava essa lâmina aqui
para fazer patinha dos cachorros. Hoje, como a gente já tem a Bravura, que é uma máquina de acabamento, então a gente nem usa mais, é só para conhecimento de vocês. Eu pus um site também, que depois eu vou te passar, que tem várias coisas sobre lâminas, tesouras, bastante coisa para você entrar e estudar, bastante material. E aqui a gente vai ver sobre os adaptadores que a gente falou lá no início. Os prós. O que é bom de usar os adaptadores? Eles são mais baratos que as lâminas, não permite que a lâmina entre em contato com a pele do animal. Por quê? Eu coloco aqui, ó, a lâmina tá aqui. Aí eu encaixo. Então, a lâmina não terá contato com a pele do animal. Ou seja, a minha segurança é muito maior, porque eu não vou queimar, não vou machucar o cachorro. Então, eu vou ter muito mais segurança. Não precisam ser resfriados e nem afiados. Por quê? Eu vou ter contato... A lâmina não tem contato direto com a pele do animal e nem com pelo. Contras, não visa acabamento. Ou seja, você precisa aprender a usar a tesoura com ou sem adaptador. Não podem ser utilizados em competições, que normalmente competição visa mais o pessoal usar tesoura. Não podem ser utilizados em pelos embolados ou com nós, mas todo cachorro a gente tem que desembolar antes, independente do adaptador ou não. Demora mais, porque você vai fazer com mais cuidado. Você não vai pegar uma máquina, uma lâmina e passar direto no cachorro. O ideal, porque aqui a gente é sempre preservar o pelo. Como que a gente vai utilizar? Então, vamos supor que o dono vai chegar lá para você e vai te falar assim, ó, eu quero que você deixe aproximadamente um dedo de pelo no meu cachorro. Aí você vai vir aqui nos seus adaptadores e vai ver qual adaptador que vai aproximar ao que o dono falou para você. Então, aqui você vai medir, ó, eu vou ter um dedo de pelo com esse aqui, que é o adaptador amarelinho, que é o 16 milímetros. Então, aí eu vou usar o que o dono me falou. Aí chegou outro dono lá para você e falou assim, ah não, eu quero o meu cachorro bem baixinho, que eu não quero cachorro com pelo. Aí, esse aqui, porque o adaptador, ele vai deixar essa parte de metal de pelo. Então, aí você vai olhar, ah não, esse aqui não vai ficar baixinho, esse aqui vai ficar baixinho. Esse é o grandão. Se ele falar, eu quero que não tira basicamente nada, só as pontinhas. Aí, então, aqui, ó, é o que vai deixar, é o que vai ficar de pelo, tá? Vamos lá. Então, aqui você já conseguiu ver. Atenção. Isso aqui você vai guardar para sua vida. Quanto maior o número da lâmina, menor fica o corte do pelo. Quanto maior o número do adaptador, maior fica o corte do pelo. Então, é inverso. Por exemplo, o que corta mais, uma lâmina 10 ou uma lâmina 30? 10 vai ficar... Limpa aqui para mim. Vai ficar maior. Não, ó, lê primeiro. Ó. O 10 é o número... O 10, quanto maior o número da lâmina, menor... Aí o 10, o corte vai ficar maior. O 10 vai ficar maior, justamente. E agora, no adaptador, esse aqui, por exemplo, é o 25 e esse aqui é o 3. O 25 é o contrário. Por isso que isso aqui você tem que ficar muito atento aqui, ó. Aí o 25 vai ficar maior e o 3 vai ficar menor. Certo? Então, o adaptador
O adaptador, quanto maior o número do adaptador, maior fica o corte do pelo. Então, se eu tenho 25, ele vai ficar maior que o de 16. Aqui eu vou olhar para ele e já vou saber qual que é maior. Então, isso aqui, se você gravar dessa aula, isso aqui já tá excelente. Você consegue se virar. O adaptador, é só pensar o adaptador, cabelo de gente. A lâmina, animal. Aí vai ser ao contrário. De cabelo de gente eu não entendo. Não, porque de gente, quanto menor, vai arrancar mais. Um vai arrancar mais. 0 vai pelar. 5 vai ficar mais alto. Ali é o contrário. De gente eu não sei. Aqui, ó, por exemplo, se eu tenho a lâmina 10, a lâmina 15, a lâmina 30 e a lâmina 40. Então, qual que vai cortar mais? 40. A 30 e a 40 eu vou usar em tricotomia. 40 é o número maior, o corte vai ser menor. Justamente. Tricotomia. Agora, vamos supor, por exemplo, numa situação que você recebeu lá o pedido do veterinário para fazer uma tricotomia numa cadelinha. E você estava sem lâmina 30 e 40. O que você vai fazer? Tem que achar um adaptador. Não. Você vai usar a lâmina 10 ao contrário. Você me perguntou isso. Aí eu vou ter um corte assim, igual a lâmina 30. Normalmente a lâmina 10 ela corta para fazer uma tosa higiênica, certo? Ela não corta igual a 30 e a 40 para fazer uma tosa pré-cirúrgica. Agora, se eu uso a lâmina 10 ao contrário, aí eu vou conseguir fazer uma tricotomia. Não, mas ali você vai só se você pegar o pelo, se eu tô falando ali no sentido do pelo, para fazer tosa, não tosa higiênica. Se eu vou fazer no sentido do pelo, como que eu toso? No sentido do fio, ó, no sentido do crescimento do fio. Aí, se eu quero fazer uma tricotomia, eu venho no sentido contrário. Nossa, é muito diferente. Muito diferente. Fica muito pelado. Então, se eu estiver fazendo um corte normal do pelo e voltar, faz um buraco. Aí eu raspo lá. Faz um buraco. Tesouras. São várias marcas e opções de tesoura. Tem de várias cores, de vários tamanhos, mas o que eu devo gravar? Quais tesouras eu devo ter? Normalmente, eu vou te indicar a tesoura reta, a tesoura curva, a tesoura semidentada e nós temos a dentada também e a tubarão. Vamos entender aqui. Tesoura reta. Que no início, você não vai ficar comprando aquele tanto de tesoura, nem as melhores tesouras. Você vai comprar uma tesoura básica que dá para você trabalhar. Vamos lá. Tesoura reta. Tem com lâmina mais larga, tem lâmina mais fina, mas o que é principal nessa tesoura? Essa tesoura aqui eu tenho que comprar? Sim. Por quê? Ela vai te ajudar a fazer as marcações da tosa. Em pelagens pesadas e densas. Então, essa tesoura aqui é fundamental para você. Aqui eu tenho a reta com essa proteção aqui, ó,
na ponta, mas ela não é tão necessária para comprar. Se você puder, ótimo, tá? Ela vai ter o mesmo efeito da outra, só que com essa proteção. E ela trabalha em pelagens lisas e finas. A curva. Por que que é legal eu ter uma tesoura curva? Eu vou trabalhar em regiões arredondadas, como o bumbum, o topete, a carinha, a barriguinha, arredondar as patas. Então essa tesoura aqui é muito boa para isso. Agora nós temos as tesouras de desbaste. Nós temos a tesoura dentada, a semidentada e a tubarão. Nós usamos a reta e a curva, com elas a gente vai fazer todas as marcações e depois a gente vai usar as de desbaste. Aqui eu já escrevi aqui, as três mais comuns são a semidentada, a dentada e a tubarão. Você mostra para ela para mim? A semidentada, ela é provida de uma lâmina de dentes para desfiar os pelos do animal e a outra lâmina comum. Dá uma observada nela aí. Só uma lâmina de dentes. Certo? A dentada, ela possui duas lâminas providas de dentes, para obter um efeito desfiado mais rápido e mais profundo. Olha se você consegue ver a diferença. E aí nós vamos para tubarão. Ela possui o mesmo princípio da semidentada, porém com uma utilização mais comum em cães grandes e com pelagem densa, porque remove mais facilmente os pelos. Ainda pode ser diferenciada em dentada comum e dentada em gota. Essa aqui é uma tubarão. Isso. Conseguiu entender? Tubarão é dentada. Ela tem o mesmo princípio da semidentada, só que os dentinhos dela são maiores. Ou seja, então a gente vai usar em cães de porte maior e cães com pelagem densa, porque vai tirar mais pelo. Aí vai facilitar mais o seu trabalho. Deu para pegar alguma coisa?